Fisicamente, a cidade, até 1808, se restringia a 4 colinas principais: Castelo Santo Antônio, São Bento, Conceição. Depois dali já começava uma zona rural. Assim, Campo de Santana para lá era rural. Com a chegada da corte, você vai ter um crescimento muito grande para a zona sul, onde ficava a elite, e para a zona norte, onde ficou parte dessa elite com Dom João. Aí, por volta de 1840, nós tínhamos uma população de 240 mil pessoas, dos quais a metade eram escravos, aproximadamente. A partir dessa época, começa a se consolidar o que hoje nós chamamos a sociedade brasileira, que vai chegar ao século XX. As forças tradicionalistas, conservadoras, elas se articulam nessa época. E é também a época de formação do que nós chamamos Cidade Nova, que onde futuramente será a pequena África. Então o Rio de Janeiro se expande para a região de São Cristóvão, onde morava a corte. Surgem os bairros residenciais de início, bairros de elite, como Catumbi, Tijuca e etc., né? Tudo próximo de São Cristóvão. Mas a região que corresponde à Cidade Nova porque foi criada por decreto Dom João em 1810, custou a se desenvolver. Era uma área pantanosa, era uma área de mangues, muito manguezal, e inclusive havia uma determinação de que os despejos de entulho e de lixo fossem feitos ali. E realmente isso ao longo do tempo foi aterrando esses mangues e dando uma certa estabilidade àquele solo. Aliás, ainda hoje o local é alagadiço. Você vê recentemente as obras feitas na Praça da Bandeira para criar locais para receber águas pluviais, porque a Praça da Bandeira está 6 metros abaixo do nível do mar. Para aí você ter uma pequena ideia de como aquela área é úmida, 6 metros abaixo. Ali era uma lagoa, né? E começa a instalação de alguns serviços ali. O Barão de Mauá abre o Canal do Mangue. Depois disso está feita a fábrica de gás, que vai ser por ali. Depois vão passar linhas de bondes. A primeira linha de bondes do Rio de Janeiro, que ia para Tijuca em 1859, ela vai sair exatamente da área central e vai passar por ali em direção a Tijuca. Então, a área aos poucos vai sendo ocupada. Não teve assim uma grande ocupação, não teve nada disso. A Cidade Nova não atraía esses visitantes. O pessoal mais rico ia para a Zona Sul, o pessoal de classe média ou pobre ia para outros bairros, porque ali é realmente, apesar da proximidade do monarca, era uma área pouco atraente, era uma área de mangues, uma área difícil, uma área de solo muito úmido. Só com a gradual campanha abolicionista, depois de 1850, é que você vai ter uma migração de negros para o Rio de Janeiro, que vai dar um grande crescimento à cidade. Isso se acentua em 1870, 1871, a proclamação da Lei do Ventre Livre. Muitos negros são libertos, eles saem então dos seus pontos de origem e vão para a corte, onde havia uma oferta melhor de trabalho. Havia uma procura muito grande por trabalho, principalmente no setor terciário, que indústria mesmo, o Barão de Mauá, apesar de ele ter tentado, não conseguiu implantar um parque industrial no Rio de Janeiro. O sonho dele era esse, era transformar aquilo numa área industrial, mas não foi possível. E vem muitos negros da Bahia. A Bahia estava em franca decadência. Quando veio a Lei do Ventre Livre, muitos senhores se aproveitaram e libertaram seus escravos. Eles vieram muitos para o Rio de Janeiro e foram ocupar aquela região da Cidade Nova, que já oferecia uma série de benefícios. Desde 1859 já tinha o bonde, mais ou menos na mesma época estava se implantando a linha férrea, e era também uma época em que se ampliava a exportação de café, ou seja, havia emprego na zona portuária. Então era um ponto estratégico de terrenos baratos que podiam ser rapidamente ocupados. Naquela época nós ainda não tínhamos o hábito de ocupar as encostas dos morros. Ainda existiam muitos terrenos livres na várzea, coisa que vai acabar literalmente com Pereira Passos, né? Pereira Passos vai eliminar os últimos grandes terrenos livres da várzea. Então, há essa ida de negros para lá.
Não era um gueto uniforme, como muitos podem imaginar. Não era assim um ambiente uniforme. Você tinha brancos também, você tinha caucasianos, você tinha muitos judeus. É uma época de migração de muitos judeus. Você tinha ciganos ocupando aquela área. Aliás, havia uma curiosa disputa pelas almas, né? Quem é que ficava com as almas? Você tinha templos evangélicos, você tinha a Igreja Católica, você teria ali o primeiro terreiro do Rio de Janeiro, do João Alabá. Então você vê que havia uma briga pela posse das almas. Catumbi, então, se instala Nossa Senhora da Salete, que era uma santa que veio para combater o espiritismo. Então, depois você vai ter o terreiro de João Alabá, também ali na Cidade Nova. Você vai ter a primeira sinagoga do Rio de Janeiro na Cidade Nova. Você vai ter uma das primeiras igrejas evangélicas também ali na Cidade Nova. Então era um lugar muito disputado. E havia uma certa uniformidade de ocupação de classes baixas ali desde o Campo de Santana até São Cristóvão. Pela proeminência dos negros, depois essa área receberia o nome de Pequena África. E eles trouxeram para cá muito da sua cultura, dos seus locais de origem, quer na África, quer da Bahia, né? Então ele já veio uma cultura sincretizada, as tradições religiosas já vêm mescladas com o cristianismo, e, inclusive, a música já vem mesclada com a música branca, e a Pequena África se torna um cadinho de cultura, principalmente de cultura musical, a partir de 1850, 1870. Então, você vai ter uma série de manifestações ali. Eu costumo brincar dizendo que, se não fosse a Pequena África, nós estaríamos dançando valsa ainda por muito tempo, porque ali foi realmente a gênese da música brasileira. Você pode dizer que o chorinho nasce ali, primeiro a modinha nasce ali, o chorinho nasce ali, o lundu nasce ali, e posteriormente nascerão o machixe, a dança de salão e o samba, né, que seriam forjados ali. Muito pela presença desses baianos que traziam essa tradição cultural. A partir de 1850, a nossa exportação de café só faz aumentar. O país foi pacificado, as forças produtivas do país estavam centralizadas na agricultura, a sociedade patriarcal escravocrata, as forças conservadoras estavam todas ligadas, direto ou indiretamente, à produção de café. Chegamos a um momento nesse século XIX, aí por volta de 1850, que 60% da população brasileira estava envolvida direto ou indiretamente com o café. Então havia uma necessidade muito grande de escravos que vinham de outras províncias, mas havia, por sua vez, um movimento emancipacionista. Então você tem essa comunidade negra se formando, e esses negros vêm para cá ocupar o espaço deixado pelos antigos escravos que trabalhavam nas lojas e que foram requisitados pelas fazendas de café. É uma época em que os caixeiros todos da cidade, os lojistas que tinham escravos, eles vendem esses escravos para as fazendas de café do Vale do Paraíba. E nessa época vem uma grande migração do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro, não é do Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, para substituir essa mão de obra. Essa migração incluía judeus, incluía brancos de outros lugares, incluía principalmente portugueses e negros libertos. Porque numa sociedade escravocrata como a nossa, quando o negro se libertava, ele virava branco. Vide o caso de Machado de Assis, né? Certidão de óbito está ele como branco. Então você tinha isso. Então você tem essa migração contínua para cá. E eles vão para a Cidade Nova. O interessante é que essas comunidades tinham muito pouco relacionamento entre si. Recentemente foi lançado um livro sobre a comunidade judaica da Praça 11, em nenhum momento eles falam dos negros. Recentemente foi lançado também um livro sobre a comunidade negra da Praça 11, nenhum deles fala dos judeus. E nenhum dos dois livros fala sobre os ciganos, que também era muito comum ali. Então, ou seja, mais ou menos eles existiam sem coexistir.
Era algo muito estranho, muito exótico. Não havia um muro separando as pessoas, mas existia uma série de barreiras sociais que impediam uma família de se relacionar com outra por questão de credo ou por questão de cor. Isso é muito curioso. Talvez um dos fatores que ajudasse a integração fosse o samba, fosse a música popular, porque na Cidade Nova surgiram vários clubes de dança que dariam origem às futuras gafieiras e seria a gênese da dança de salão, e nesses clubes não era vetada a presença de brancos, apesar de serem clubes de negros. Já os clubes de brancos vetavam a presença de negros, mas desses não podiam ir brancos pobres, como judeus, como portugueses, ou como brasileiros mesmo, sem renda alguma, né? Então começa assim a haver essa mescla ali. É nesse momento que ganha muita força a presença das baianas. Numa mescla como essa de pessoas desenraizadas, onde você perdeu todos os seus referenciais, os seus pontos de origem, a religião foi um fator de união pelo candomblé. E as tias baianas tinham uma grande ascendência social sobre o grupo. Elas eram mais ou menos como na Idade Média eram os bispos para as cidades, ou como em época mais recente era a polícia, né? Elas é que decidiam as coisas, elas é que davam as leis. E dentre essas tias estava a famosa Hilária Batista de Almeida, conhecida como Tia Seata. Tinham outras tias, mas essa se sobressaiu, porque ela, além de grande figura no terreiro de João Alabar, a mãe de santo, era uma Ialorixá importantíssima, ela era especialista em artes de curar. Isso vai dar grande proeminência a ela, porque ela vai curar a perna do presidente da República, né? Então isso foi algo assim que vai garantir uma certa imunidade para essa comunidade. Então ela consegue isso, né? Chegar ao Palácio do Catete, curar a doença do presidente da República e ela consegue para o marido um cargo na polícia, um cargo importante na polícia, e isso dá uma imunidade ao grupo. Então eles puderam desenvolver aqui a sua cultura de uma maneira que não pôde existir em outros estados, ou mesmo na Bahia, de onde veio a maioria, né? Você tem até um romance do Jorge Amado sobre isso, falando da perseguição que os negros sofreram na Bahia, mas aqui eles tiveram essa imunidade graças a esse casuísmo, e por acaso praticado por Tia Seata. Então você tem esse caso que foi único. Com isso eles vão poder desenvolver seus batuques, vão poder desenvolver suas músicas, e ali vai surgir um dos ritmos mais conhecidos do século XX, que é o samba, né? O samba surge literalmente na casa da Tia Seata. Você pode dizer que as origens do samba estão na África ou estão nas senzalas, mas o samba como nós conhecemos hoje em dia, ele é nitidamente urbano. Apesar de ainda manter alguns referenciais, samba do Partido Alto eram os negros mais velhos que tinham experiência nos engenhos de cana, e eles conseguiam abater mais canas e fazer um partido mais alto de cana. Então, então, como eles eram os mais velhos, eles tinham, então, e conseguiam mais, os senhores lhe davam mais tempo livre, então eles gastavam esse tempo livre produzindo música. Daí surgiu o chamado samba do Partido Alto. Como era um pessoal mais velho, não era uma música que se dançava, era uma música mais que se cantava ou acompanhava com instrumentos ou com gestos, mas não se dançava. O samba que nós conhecemos hoje em dia, ele era até um pouco menosprezado dentro da própria comunidade negra. Era chamado de samba corrido. E ele era dançado em roda, no quintal, enquanto que o Partido Alto ocorria no salão da Tia Seata, o samba corrido era no quintal. Existia até uma música que lembra muito esse tempo, né, que foi gravada por Martinho da Vila. Batuque na cozinha, sim, não quer, por causa do batuque eu queimei meu pé. Então era chamado batuque, que era feito com os atabaques, que era feito aquilo tudo. Então era o samba corrido, dançado em roda. Só depois é que nós vamos transformar essa dança em algo mais dramático, usando passos de capoeira e usando a experiência dos ranchos. Os ranchos é que vão surgir no Estácio,
e na Cidade Nova, os ranchos é que vão dar a estrutura das futuras escolas de samba. Os ranchos eram inspirados nas cerimônias da Nossa Senhora do Rosário, e eles copiavam a procissão do Rosário. Então você tinha a porta-estandarte, e você tinha um cara para proteger a porta-estandarte, era um capoeirista, o mestre-sala. Você tinha as baianas, você tinha as pastoras, que modernamente nós batizaríamos de as passistas, né? E era uma divisão por alas, e usando passos de capoeira, que daria depois a dança do samba. Então isso tudo se forja entre o fim do século XIX e o princípio do século XX, num prazo de tempo relativamente curto. Se você pensar que uma cultura na Europa leva séculos para surgir, a Cidade Nova, a pequena África, ela se consolida em 50 anos, o que foi algo excepcional, haja vista as diversas origens ricas de onde esse povo veio. Porque o Pereira Passos foi o maior inimigo de cultura afro, né? Não que ele fosse um ignorante, ele era um homem da sua época. Naquela época, a cultura africana não era considerada cultura. Né? Ainda hoje você tem pensadores que raciocinam assim, você imagina há 100 anos atrás. Agora, o interessante, ele procurou apagar a memória negra ali ao máximo, mas ele foi um fator, ele acabou se tornando um fator de consolidação daquela área. Porque ele provocou tanto aquela população que deu a revolta da vacina. E foi um raro momento em que aquela população se uniu contra o governo, pegou o governo de surpresa, mais ou menos como aconteceu em 2013, em maio, junho de 2013. Foi uma revolta popular que ninguém imaginava, uma coisa assim que ninguém imaginava. Na época tinha um pensador norte-americano que dizia: o Brasil não tem povo, tem público, porque o público não reagia a nada, aceitava tudo passivamente. Ou então um outro que também afirmava que no Brasil o brasileiro é muito sociável, mas pouco social, ou seja, nós não uníamos em torno de um ideal, em torno de um objetivo. E o Pereira Passos exatamente conseguiu isso, de tanto exacerbar aquela região. Vamos remover. A propaganda da época colocava os moradores da região como piolhos que seriam removidos por um pente da prefeitura, né? Era uma coisa assim. Aquilo torrou a paciência. A mídia colocou aquilo como revolta da vacina. A vacina foi a gota d'água. Ninguém estava aguentando mais aquela situação. E é interessante que o Pereira Passos, mesmo sendo quem era, ele teve uma certa sensibilidade e ele viu que mexer aquilo ali era um vespeiro. Então ele não tocou naquela área. Então ele deixou o Morro da Conceição intacto, ele deixou o Morro da Providência intacto, ele não mexeu ali, deixou bom. Eles estão criando caso, então vamos deixá-los ali, eles são úteis, afinal de contas estamos ampliando o porto, vamos precisar de mão de obra para trabalhar ali e tudo mais, Paulo, sei o que, não existiam containers, então todo mundo tinha que carregar o saco nas costas, então vai ser muito necessário essa população, vamos deixar eles ali, por enquanto vamos deixá-los ali. E foi o que aconteceu, então essa parte da pequena África sobreviveu muito. Se você for ver, o local ainda tem tanta tradição que ainda reúne samba, ainda reúne a comunidade negra. O que houve, sim, foi uma reação das forças conservadoras. Né? Você sabe que as forças conservadoras no Brasil são muito fortes, inclusive incorporando elementos culturais exóticos. Por exemplo, o samba era produzido só por negros. E foi mais ou menos uma bênção quando apareceu um Noel Rosa branco, né, para fazer samba. Puxa, finalmente, então nós podemos dançar agora essa música. Não é só negro que tem que dançar, então a gente pode dançar também. E por intermédio de Noel Rosa e de Almirante, de Braguinha, o samba chega à classe média e até aos grandes salões e se torna uma marca registrada do Brasil. Nesse momento começa a haver um desinteresse do Estado de preservar a pequena África. A pequena África era vista como algo que não era mais necessário, que era descartável. Então, enquanto que no início do século XX ali era um cadinho cultural importante, depois de uma certa época, isso passou a ser um motivo de vergonha.
Então, na década de 30, é projetada a Avenida Presidente Vargas, que foi um dos principais fatores físicos para o desmembramento da pequena África. Eu tive a felicidade de conhecer um engenheiro que projetou a Avenida Presidente Vargas. E na ocasião eu não queria saber muito da pequena África, mas eu conversei com ele sobre a avenida e eu perguntei, olha, como é que o senhor se sente sabendo que projetou uma avenida que botou abaixo um patrimônio histórico e 4 igrejas do século XVIII? Ele não gostou muito da minha pergunta, mas ele deu uma resposta que eu achei ótima. Olha, meu jovem, nós estávamos em guerra, tínhamos que criar uma rota de fuga da cidade do Rio de Janeiro. Então, por conta de criar uma rota de fuga, ele destruiu todo um acervo cultural incomparável. Na época, nós estávamos numa ditadura Vargas, né, do Estado Novo. Então, não houve assim como você reagir, como fazer um movimento de rua. Era um momento interessante em que a sociedade estava aceitando o samba, estava se tornando o orgulho nacional. Era a época do samba exaltação, de Ari Barroso, de Lamartine Babo e de outros grandes mestres. Noel Rosa já tinha falecido, mas ainda influenciava bastante. Mas, ao mesmo tempo, é a época da destruição da pequena África, com essas obras de remodelação da cidade, que não se pode negar, tinham um caráter segregacionista. As muralhas que não foram construídas no passado foram feitas no regime Vargas com o trator. Eles passaram a plaina em cima da Cidade Nova, destruiu-se o velho gueto judeu, destruiu-se o velho gueto negro, gueto cigano, raças que você pretendia expurgar naquela época. Havia o mito do branqueamento da espécie, a redenção de Cã, aquele negócio. Então vamos acabar com esse reduto, vamos levar os negros para lugares distantes do Rio de Janeiro onde eles não sejam vistos. Não deu muito certo, porque a maioria subiu o morro, né? Os judeus foram para o Catete, depois foram para Copacabana, os ciganos se dispersaram assim pela cidade e os negros subiram o morro. Mas o Getúlio teve a sua avenida lá, cavada com o nome dele. Até hoje, para você sair do Rio de Janeiro, em grande parte você passa pela Avenida Presidente Vargas e depois passa pela Avenida Brasil. Ele uniu o nome dele ao Brasil e a saída e entrada da cidade de uma maneira indelével. E com isso ele destruiu a pequena África. Agora, é o tal negócio, eu acho o local com uma presença tão forte, tão grande, né? Quando se achou o Cais do Valongo em 2011, era como se fosse uma mão por debaixo da terra, assim, empurrando aquele negócio, empurrando aquele asfalto, saindo e mostrando, olha, nós estamos aqui, ó, jogaram terra em cima da gente, mas nós estamos ressurgindo bem antes da ressurreição anunciada na Bíblia. Então tá lá, apareceu o Cais do Valongo, apareceu o cemitério dos Pretos Novos e cada vez que escavam estão achando mais coisas. Então eu acho isso muito significativo. E nunca deixou de ser um lugar de samba. Você vê o sambódromo quando teve que ser feito ali, não tinha... foram dadas 3 opções de terreno ao Oscar Niemeyer, ele escolheu aquela, não, essa e vai ser essa. Apesar de Oscar Niemeyer não entender patavina de samba, mas ele viu que o local tinha uma força muito grande, senão ele não teria feito o sambódromo como fez, né, com aquela praça da apoteose. Dizem que, aliás, aquilo não é Oscar Niemeyer, aquilo foi Darcy Ribeiro, que também podia ser um grande antropólogo, maior, um dos homens mais inteligentes que o Brasil já teve no século XX, mas não entendia nada de desfile de escola de samba. Então, ele botou uma praça onde a escola se dispersava, né? Não tinha assim muita lógica. Mas seja como for, o local permaneceu, o local ficou, mesmo destruído, né? Você passa por ali, você vê que não há referenciais, não há muitos referenciais. Botaram um monumento a Zumbi, que não... Aquilo ali é uma coisa estranha, não casa com o ambiente. A casa da tia Seata foi abaixo, a Praça 11 não existe mais. Então, você vê nitidamente que houve uma tentativa de passar a plaina. Agora, o mais exótico é você, em pleno século XXI, em plena época das luzes, da comunicação e tudo mais, você vê nas obras do Porto Maravilha contemplando a área como também uma série de prédios exóticos, sem levar em conta nada da cultura negra que ali existiu. Então você vê os projetos da prefeitura muito bonitos, parece uma Nova York, um troço assim, prédio de 40, 50 andares, as Trump Towers, com 50 andares, eu acho que não vai sair nenhuma, mas tudo bem.
As Trump Towers com 50 andares, o projeto de prédio de 30, 40, 50 andares. Negócio meio doido ali. E, cara, isso aqui, com 50 andares, são 250 carros a mais. Vai ter pista para isso tudo? Uma coisa meio complicada. Com tanta gente ali, o que vai precisar de restaurante, vai precisar de comércio, de negócio? Eu não estou vendo nada saindo do papel.